TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. 14 horas e 15 minutos desta quarta-feira. Vamos iniciar mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, desta vez da sexta reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público no município de Campinas. Quem vai presidir essa reunião é a vereadora Guida Calisto, que vocês podem acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas e também pelo canal no YouTube, além do Facebook da Câmara Municipal de Campinas. Agora vocês acompanham mais esta reunião. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a vereadora Guida Calisto, sou presidenta da Comissão de Estudos, Comissão Especial de Estudos que debate o funcionalismo público. Hoje a nossa comissão tem como tema o SUS e o funcionalismo público. Para esse debate de hoje, nós convidamos algumas pessoas, alguns debatedores, como a Nayara Oliveira, que está aqui conosco, que é a presidenta do Conselho Municipal de Saúde aqui do município de Campinas. Convidamos também o Ney Moraes e a Maria Edith. Só que o Ney Moraes pede para justificar a ausência dele, porque ele teve uma emergência familiar que impediu que ele pudesse participar hoje conosco, e a Maria Edith também está tendo uma dificuldade de acessar a internet. Então, pelo jeito, Nayara, nós só vamos contar hoje com a sua participação nessa reunião da Comissão de Estudos. Quero lembrar que essa comissão ela é composta por 3 vereadores, eu, que presido, o vereador Paulo Búfalo e o vereador Gustavo Peta. Hoje aqui, na sala Zoom, na sala de reuniões, nós contamos também com a participação e a presença do Rubenildo, representando o mandato do vereador Paulo Búfalo. Também a gente agradece aqui a participação e presença. Bom, então, a gente vai iniciar aqui a nossa reunião com a Nayara, para quem não conhece, com quem atua tanto na área da saúde, milita na defesa da saúde pública do SUS, tanto aqui de Campinas como a nível nacional. Conhece a Nayara, sabe o quanto ela faz a defesa do SUS, a defesa da saúde pública, e principalmente a defesa que a população possa ter acesso ao serviço público de saúde, a um serviço de qualidade aqui no município. Por várias vezes nós temos tido aí a solicitação nos territórios, nas discussões de atendimento, tanto para que possamos ter atendimento médico com qualidade, para que possamos ter acesso aos serviços de saúde público aqui no município, e sempre a gente tem contado com a participação e a orientação, tanto do Conselho Municipal de Saúde, mas muito na pessoa da Nayara Oliveira. Então, a gente já agradece aqui a disponibilidade dela estar conosco, e a gente vai iniciar, então, essa reunião, já com ela falando sobre o tema, o SUS e o funcionalismo público. Nayara, fique à vontade, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco mais uma vez, e fique à vontade. Obrigada, Guida, obrigada à comissão que nos convidou para estar apresentando um pouco das ideias aí que a gente tem, do que a gente tem desenvolvido em relação ao Sistema Único e especialmente em defesa das condições de trabalho e da vida protegida dos nossos trabalhadores do SUS em Campinas. Eu fui incumbida de um pouco fazer uma panorâmica mais em geral da nossa atuação nesse sentido de defesa do SUS e também do funcionalismo público e do serviço público de qualidade na saúde. Então, eu estou aproveitando uma apresentação que nós do Conselho fizemos quando nós apresentamos a prestação de contas do Conselho Municipal de Saúde, dentro do que nós fizemos no nosso 2º ano de mandato. O mandato do Conselho Municipal de Saúde, são 3 anos de mandato, então nós estamos bem no miolinho dele, no 2º ano,
Para quem não sabe, o Conselho Municipal de Saúde é um órgão que nós chamamos de participação popular ou de controle social no Sistema Único. Ele foi criado ainda, ele foi regulamentado na Lei 8142, de 90, mas a participação da comunidade foi instituída na Constituição Federal, quando ela instituiu o SUS. É um dos 4 pilares do Sistema Único de Saúde. Então, até porque, para existir o Sistema Único de Saúde, ele só existiu porque existiu a conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde se definiram todos os parâmetros, toda a legalidade que institui o SUS. Então, o SUS ele é criatura e criador, né, do controle social de saúde. Então, nós podemos dizer que o conselho, as conferências, né, os órgãos de controle social no SUS, eles engendram o SUS ao mesmo tempo que o SUS também os engendra, né? Então, o Conselho Municipal especificamente, como os outros conselhos que têm em nível nacional, estadual, aqui em Campinas nós temos conselhos em nível distrital, que são 5 conselhos nas 5 regiões de Campinas, e nós temos trabalhado, batalhado para ter controle social e conselho local de saúde em todos os serviços de saúde, né? Os conselhos são tripartites, ou seja, eles compõem-se de usuários, como eu, que sou conselheira pelo Movimento Popular de Saúde, né, usuária do sistema, trabalhadores, que são as pessoas que trabalham no sistema, que trabalham na saúde especificamente, né, e os gestores ou prestadores de serviço. Então, ele é tripartite, porque ele é composto por esses 3 segmentos, e ele é paritário. Por quê? Como é que é a ideia de paridade? É que, para a composição do conselho, 50% dele é de usuários, é de pessoas que usam o serviço, ou usam na unidade básica, ou usam na policlínica, ou usam nos hospitais, enfim, usam nos diferentes serviços, né? Às vezes são usuários, inclusive, que às vezes nem usam o sistema, mas a ideia é de que são aqueles que usam porque sentem na pele aquilo que vivenciam e que, na verdade, é um direito deles, nosso, né, de ter um serviço público de qualidade, humanizado, né, com abrangência universal, né, todos têm direito à saúde, mas têm direito também de forma equânime, que a gente fala, que é quem precisa mais tem que ter mais direito à saúde, tem que ter acesso facilitado. Quem precisa mais precisa poder ser atendido mais vezes diante das suas necessidades, né? Então, passando dessa parte mais vamos dizer assim, de uma apresentação geral do que é, quem, afinal de contas, é um Conselho Municipal de Saúde, o nosso tem cerca de 80 representantes, entre usuários, trabalhadores e gestores titulares e suplentes, né? E é com base nisso, então, que a gente vai estar apresentando o trabalho que a gente desenvolveu durante o ano de 2021, tá? Com um detalhe, antes de eu apresentar os slides, é que nós começamos justo no mesmo mês, quase que no mesmo dia em que começou a pandemia em Campinas. O nosso mandato começa no dia 4 de março, os primeiros casos são justamente em Campinas, se não me engano, se não me lembro, é dia 13 de março. Então, nós coincidimos aí todo o nosso processo com essa situação dramática em que a gente está imerso até hoje, inclusive, né? Apesar da gente estar tendo índices cada vez melhores, mas agora Campinas acabou, inclusive, de ultrapassar os 5.000 óbitos, o que nos faz ficar bastante transtornados, tristes e com tantas vidas interrompidas, com tanto sofrimento que a gente tem vivido, né, durante esses 2 anos agora, quase 3 anos, indo para 3 anos, né? Então, eu vou começar a apresentar, então, o nosso trabalho, aquilo que a gente vem desenvolvendo no ano de 2021. Nessa panorâmica, a Guida pode e deve me instar a falar um pouco mais dos trabalhadores, em cima do que eu estiver colocando, e eu vou também dar esse foco, tá? Mas a apresentação ela tem essa visão mais geral do que nós desenvolvemos durante o ano de 2021, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui.
Me digam aí quando é que se vocês já estão vendo. Estamos vendo, pode compartilhar. Tá ótimo. Ela foi apresentada na extraordinária reunião do Pleno Extraordinário de 9 de fevereiro de 2022, né? Deixa eu ver como é que eu vou conseguir passar aqui. Achei que ela passasse normalmente, mas pelo jeito eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Ah, foi. Tem que bater com força. Bom, do que a gente vai tratar, então, nessa nossa apresentação? Nós vamos falar primeiro, como eu disse, fazer uma certa introdução. Nós vamos desenvolver nós priorizamos de todas as ações que a gente desenvolveu, todas essas aí que estão citadas. A questão de trabalhar a partir do início do ano, já com uma pandemia estourada na cidade, né? Foi início de 2021, todo mundo acompanha aí, que foi um processo bem difícil. A questão, que é uma questão que foi agravada com a pandemia, que é a repressão de demanda, mas ela existe antes da pandemia, e perdura e agrava-se agora. Né? A questão de outras demandas que usuários e trabalhadores trouxeram durante o ano, a questão da terceirização dos serviços, que é uma tônica desde o governo passado, os 2 governos passados, nesse governo, a coisa tem se aprofundado do ponto de vista da terceirização, a política de atenção hospitalar, urgência e emergência, a questão do fechamento e redução de serviços, que tem sido uma preocupação central nossa, a questão do acompanhamento, a questão do acompanhamento das obras e reformas pela comissão que a gente criou, outro tópico é a comunicação com as pessoas que têm deficiência auditiva, as pessoas da população surda na cidade, a questão da falta de medicamentos, da fiscalização e avaliação das obras de várias políticas públicas do município, nas comissões permanentes que a gente foi criando e foi aprimorando durante esses anos aí de mandato, a questão do plano plurianual de saúde, né? Num primeiro ano de governo, ele precisa ser traçado, então nós tivemos várias ações nesse sentido. A organização da Conferência de Saúde Mental, que foi já mais no segundo semestre que a gente está desenvolvendo esse trabalho, e a nossa, infelizmente, relação conflituosa com a gestão da Secretaria. Né? E, por fim, as considerações finais que a gente pretende colocar aí, desenvolvendo aí com você. Então, assim, primeiro a introdução, que tem a ver até com o que eu falei, né? Nós estamos já no segundo mandato, e a ideia de fazer uma prestação de contas é justamente reorientar a nossa atuação, ouvir as críticas, né? E nos ajudar a reorientar o que a gente vem fazendo. A nossa proposta sempre foi contribuir para a construção de um SUS mais equânime, com mais qualidade, com acesso facilitado e humanizado. Essas são as nossas diretrizes mais gerais enquanto conselho. E, como eu já falei, a nossa composição, e, ao mesmo tempo, ela compõe e expressa as nossas contradições dentro dos modelos assistencial, do modelo de gestão, e também das ações cotidianas que são realizadas no serviço de saúde. E ela é muito fruto também dessa aliança que a gente vem construindo entre trabalhadores e usuários. E, muitas vezes, as nossas posições, enquanto trabalhadores e usuários, não coincidem com as dos gestores e prestadores. Então, esse é um processo aí dinâmico que sempre acontece, essa dialética. Né? O SUS Campinas, se a gente puder fazer uma descrição abrangente, a gente colocou da seguinte forma, que é um SUS robusto, é um SUS que existe, inclusive antes de existir o SUS, né, porque ele tem uma estrutura de funcionamento, inclusive de responsabilização sanitária das unidades básicas. Antes de existir o SUS, já tinha isso em Campinas. O SUS é de 88. Desde os finais de 1970, que já existe essa situação do serviço se responsabilizar. Campinas, inclusive, ela ensinou muito do ponto de vista do seu jeito de organizar o sistema, né? Para outros municípios, para o Estado, e especialmente em nível federal. Né? Mas, hoje em dia, nós estamos muito distante, infelizmente, disso que a gente viveu nos primórdios de Campinas. Né?
Os usuários hoje enfrentam muitos problemas para acessar os serviços de Campinas. Existe uma falta de medicamentos crônica, inclusive de uso contínuo. A gente tem feito um acompanhamento, depois a gente vai falar disso, ela tem melhorado, mas muito pouco, mas tem melhorado. Mas, ao mesmo tempo, especialmente os de uso contínuo, estão sempre faltando, então é uma coisa que, para nós estamos sempre batendo nessa tecla. Nós temos imensas dificuldades na manutenção de equipamentos e também dos prédios da prefeitura, né, da nossa cidade, de saúde. As cirurgias eletivas e o cuidado com as pessoas com doenças crônicas foram pioradas durante a pandemia. Os trabalhadores, que inclusive é o objeto dessa discussão hoje, têm condições de trabalho muito inadequadas, salários congelados, adoecimento no trabalho, muitas pessoas assim à beira do burnout, que a gente fala, que é uma síndrome onde os trabalhadores estão já no fim da linha, já estão explodindo, né? Burnout quer dizer realmente mesmo explosão. Então, muitos relatos de adoecimento e desse tipo de situação, né? Numa situação em que os usuários não conseguem ser atendidos, muitas vezes o boi de piranha na história é o trabalhador, né? Então, as violências que os trabalhadores sofrem, muitas vezes por parte até dos usuários, né? Inconformados com a falta de acesso, e também, por outro lado, então ele vem de um lado do usuário e, do outro lado, vem o assédio moral das chefias. Então, os trabalhadores aí são um sanduíche aí no pedaço, na situação, né? Que a gente vive. A gente vê esforços de gestores, a gente não pode negar isso, mas isso está muito contaminado e predominante a questão da visão neoliberal, né? E, ao mesmo tempo, com um Estado que é um paquiderme, com muita dificuldade de funcionamento. A gestão também tem muita falta de profissionalização e, infelizmente, muitas situações de que a gente visualiza de incompetência, inclusive, na gestão. Isso prejudica muito o serviço, prejudica muito. E, além de tudo isso, não bastasse tudo isso, nós temos um financiamento insuficiente do Sistema Único, né? Esse financiamento nunca foi suficiente. Desde a Constituição Federal, quando foi defendido que a gente contasse com 30% da Seguridade Social, nunca isso foi implantado no SUS. Quando o SUS foi implantado, né, quando foi definido na conferência, na sequência assumiram uma série de governos neoliberais que foram sucessivamente cortando e inviabilizando o financiamento. E agora, o mais forte de tudo foi com 2016, com o golpe midiático, jurídico, né, político que nós sofremos, onde foi estabelecido o que eles chamam de congelamento, mas não é congelamento, é redução de financiamento do SUS, que eles chamam de financiamento porque eles falam que tem só um reajuste inflacionário. O problema é que aí, nesse pedaço, eles esquecem que a população está envelhecendo, isso não está computado no índice, que a população está aumentando e que existe uma situação, por exemplo, de tecnológica que precisa ser adicionada também. E tudo isso estava esquecido na emenda do teto, a emenda da morte, né? Então, nós estamos com a última avaliação que eu vi, nós estamos com cerca de 18 bilhões de reais a menos desde 2018 para até agora, 2022, no SUS. 18 bilhões, com fruto não só da emenda do teto, fruto de outros dispositivos que foram sendo criados também, mas juntando tudo, é um valor extremamente alto, sabendo que o SUS hoje, se a gente pegar e computar tudo, por dia, é menos de um valor de uma passagem de ônibus, e se a gente pegar o valor per capita dia que o SUS coloca, né, que o poder público coloca no SUS, é menos que a passagem de um ônibus no per capita dia, né? Então, e a passagem de ônibus de Campinas é cara, mas é bem menos do que a passagem de ônibus de Campinas. Então, o SUS ele carece e em Campinas nós temos aí um valor alto em que o município entra de participação, né? Um valor acima do que está colocado legalmente, e não pode diminuir, porque se diminuir nós vamos morrer à míngua, porque já está muito difícil,
e o Estado, que quase nada contribui, o Estado contribui nem 1% do valor que o SUS de Campinas gasta, e o governo federal foi gradativamente diminuindo, e hoje é menos do que 35% do governo federal. Então, hoje, o ônus está basicamente com o governo municipal, e nós dizemos para o governo municipal que ele não pode diminuir por conta de já ser pouco. Então, é uma situação muito grave, muito grave. E, além disso, como eu estava dizendo, e a gente vai ver aqui agora, que o processo tem sido de colocar o dinheiro que hoje está disponibilizado para a iniciativa privada, porque gradativamente tem sido terceirizado muito serviço. Então, a situação é muito grave mesmo que a gente está vivendo, de desmantelo e destruição do sistema único no Brasil e em Campinas. Agora, uma das coisas que a gente fala, que é o nosso princípio de honra, é que o nosso processo de embate com a gestão, de embate com quem precisa fazer o embate, ele fica no campo democrático e não no nível pessoal. Então, a gente procura sempre fazer um embate, né, qualificado, sem ter um processo de desrespeito nesses embates que a gente faz. Isso é uma questão de honra para nós, né? Então, vamos começar aqui falando do início aí do nosso trabalho em 2021. Nós estávamos no início de 2021, há 10 meses do início da pandemia. E justamente com o número crescente, havia um relaxamento do isolamento social, se vocês se lembram, em janeiro, com as festas de fim de ano, estourou tudo, uma boiada, né? E, nesse ponto, a gente fez muitas ações de pressão, né? Fizemos pautas no pleno, boletins da Secretaria Executiva, atos performáticos, inclusive, de homenagem e de valorização dos trabalhadores, e fizemos várias recomendações, e grande parte delas não foram seguidas, para a gestão. Então, em relação à saúde dos trabalhadores, nós fizemos várias movimentações e pressões e negociações junto ao Ministério Público do Trabalho para garantir insalubridade e condições de trabalho, que não estava nada garantido, eram pouquíssimas categorias que tinham adicional de insalubridade, e muitos problemas no início foi mais grave, de falta de EPI, né? E aí a gente foi gradativamente conquistando na negociação com o Ministério Público do Trabalho. Em relação à população geral, especialmente a população de vulneráveis. Essa população, a gente fala que a pandemia em Campinas não foi combatida voltada para os vulneráveis, ela foi combatida para a classe média, e também mexendo nos leitos hospitalares, infelizmente. Então, todos os boletins nossos, eles focavam em propostas para testagem ampla, com a contenção feita pela atenção primária, que não estava fortalecida, que não foi fortalecida, infelizmente, durante essa pandemia, né? Ampliar o isolamento social, ampliar a comunicação de massa, distribuição gratuita de máscaras, agora, inclusive, máscaras não só de pano, mas máscaras PPF2, eu sempre falo assim errado, e N95, que são as duas que precisam ser distribuídas, porque é a que segura variantes mais transmissíveis, né? A questão do transporte coletivo também, que ficou muito ao Deus dará, a própria proteção social da população mais vulnerável também não foi feita como deveria. Então, nós temos aí 5.000 mortes, né? Enfim, estamos aí numa situação... Opa, perdão. A gente, desde o início, combateu a vacinação centralizada e, gradativamente, a prefeitura foi abrindo, e hoje nós temos, ainda bem, né, a vacinação descentralizada, e nós sempre combatemos o agendamento da vacinação, porque isso era um problema na nossa avaliação para alcançar a questão da cobertura, mas, fundamentalmente, os vulneráveis que tinham dificuldade de acesso à internet teriam mais dificuldade de fazer o agendamento. Isso vem sido também vem mudando, ainda acontece de ter o agendamento, mas também tem sido ampliado, né, a vacinação sem agendamento, né? A questão do retorno das aulas presenciais também, nós vemos várias movimentações conjuntas com o setor de educação para defender condições mínimas de funcionamento das escolas e proteção para os profissionais da educação e da criançada e dos adolescentes, né? Fizemos também todo um monitoramento no sentido de
das eleições do conselho, dos conselhos que não podiam acontecer para provocar mais aglomeração, né? E aí trabalhamos em conjunto com as comissões eleitorais dos 5 distritos, e com a melhora que foi acontecendo, fundamentalmente até o finalzinho de 2021, a gente foi já sinalizando a retomada das eleições, fomos surpreendidos de novo com a volta, tivemos que suspender de novo e agora estamos tentando abrir de novo a partir de abril. Então, é uma luta, uns piche-encolhe aí com a história de ter pandemia para cá, pandemia para lá, aumenta, diminui, e a gente tem que ir monitorando, né? Em relação à repressão da demanda, as maiores queixas de usuários foi justamente a dificuldade de acesso na atenção primária, nas especialidades, no tempo de espera e atendimento de urgência e emergência. Isso é geral, isso não mudou, isso só piorou. E em relação às especialidades, a situação não se resolveu em nada, a notícia que a gente tem. Inclusive, tenho que dizer que as resoluções que nós aprovamos em outubro de 2021 não foram nem publicadas no Diário Oficial até agora, sabendo que toda a resolução do Conselho precisa ser aprovada em 30 dias, por lei, e até agora elas não foram aprovadas, justamente resoluções que obrigavam a lidar com essa questão da demanda, da falta de grande lista de espera de atendimento para especialidades e atendimentos de procedimentos, né, de cirurgias, etc. Então, esse é um problema que está parado e que a gente não tem notícia de que isso está melhorando, né? E, inclusive, com boicote aí, não publicando as resoluções do Conselho, que é uma coisa, um expediente um pouco vexaminoso, vamos dizer assim, né? E por que isso acontece, né? Nós temos barreiras geográficas e temos grandes vazios assistenciais no município. Quer dizer, durante esse tempo todo, desde 2005, 2006, o processo de ampliação de unidades é muito menor do que seria necessário. Hoje nós temos um cômputo de que haveria o déficit de pelo menos 13 centros de saúde em toda a cidade. Isso teria que ser distribuído para minimizar essa questão do vazio assistencial, né? Então, existem, inclusive, usuários que têm que atravessar muitas regiões para poder conseguir o seu agendamento. E com a coisa também das especialidades estarem sendo fechadas ou terceirizadas, fica, muitas vezes, uma pessoa que mora na região norte é atendida para fazer uma mamografia, por exemplo, lá do outro lado da cidade, e vice-versa, né? Então, isso é uma grande dificuldade, né? Outra questão que é muito grave, a cobertura de equipe de saúde da família é muito menor do que o necessário, e também as equipes de saúde da família teve um avanço do ano de 2019 para cá, saiu de 40% para cerca de 60%, mas nós defendemos que seja 80% de cobertura, tá? Então, isso é uma meta que nós vamos sempre perseguir. E, junto com essa, outro problema, que as equipes de Campinas tinham que, cada equipe, ter uma responsabilidade com 3.000 pessoas, em média. E hoje, em média, as equipes de saúde da família de Campinas têm uma responsabilidade de 10.000 pessoas, ou seja, mais de 3 vezes mais do que ela teria que ter como responsabilidade. Então, o cuidado que a equipe presta não é um cuidado que atende a saúde da família como deveria ser, porque ela não consegue dar conta desse contingente imenso de pessoas. Tem equipes por exemplo, a equipe de saúde do centro, a equipe inteira, o centro de saúde inteiro cuida de 75.000 pessoas, né? Então, é impossível isso. Na região do centro, tinha que ter mais 3 centros de saúde e mais uma UPA, só para vocês terem uma ideia. E houve uma redução da promoção, das ações de promoção e educação em saúde nos territórios das comunidades vulneráveis, né? As ações em comunidades vulneráveis são exceções, a gente tem dito isso o tempo todo, né? Muitas vezes, inclusive, dependendo muito mais de uma iniciativa do centro de saúde do que uma política institucional, infelizmente. E as análises dos relatórios de gestão constataram essa repressão de demanda que a gente está falando, a dificuldade de acesso, os indicadores, com raras exceções, sofreram piora durante o ano de 2021, né? E aí nós fizemos sempre
análises também, né? Inclusive, e esse foi um tema muito importante no plano plurianual que a gente ainda vai falar. Em relação às outras demandas dos usuários, e trabalhadores, teve uma discussão forte em relação ao NASF, mas ela é muito insuficiente, porque a notícia que a gente tem é que existe a criação do NASF não representou, muito pelo contrário, ela representou repressão de demanda, especialmente de pediatria e de ginecologia. Essa é uma denúncia que a gente tem feito, não tem sido resolvido isso, né? É um problemão da secretaria, retiraram os pediatras e os gineco, claro, contrataram nutri, contrataram físio, contrataram fono, né? Mas o fato de ter tirado os pediatras e os ginecologistas e trazido criou um problema para muitas mães e muitas mulheres para seu atendimento, porque teve uma repressão de demanda. E nós fizemos um relatório, aprovamos recomendações no próprio pleno, mas a notícia que a gente tem é que ou não estão sendo cumpridas ou estão sendo cumpridas muito lentamente. Em relação à homeopatia, nós fizemos uma discussão, o Conselho tem todo um carinho por essa área, Campinas tem o ambulatório mais antigo do SUS no Brasil, com 32 anos de existência da homeopatia na nossa rede, só que não tem renovação dos quadros, então está funcionando super precariamente. Nós conseguimos a promessa, depois dessa movimentação que a gente fez no pleno, de que a gente conseguiria concursar médicos homeopatas, e semana retrasada soubemos pelos próprios homeopatas de que essa promessa foi quebrada, de que nesse concurso novo que foi feito agora, de que eles não vão ter mais, conforme foi prometido, para nós, inclusive no próprio pleno, de que não vai ter mais concurso para homeopata, né? Tiraram os homeopatas do concurso, que ficou para um próximo, né? E assim, o ambulatório está à míngua, à míngua. Existiam 7 profissionais, hoje tem 2, né? Então, essa é uma denúncia que nós fazemos, que foi retirado do concurso sem que a gente fosse consultado, obviamente, porque a gente nunca é consultado, mas especialmente foi prometido que faria, e depois voltar atrás com o Heracles. O ambulatório Transceder, que foi apresentado também, é um ambulatório que trabalha com a questão da transexualização, né, dos transexuais na nossa rede, é um ambulatório muito importante para essa população, para nós todos, né, para reduzir, inclusive, o preconceito com essa população, e nós aguardamos que ele está em tramitação para ele ser reconhecido em nível ministerial, tá? E nós do Conselho aprovamos a implantação desse ambulatório. E nós fizemos gestões para a implantação do ambulatório de sequelados do Covid, que hoje existe, né? Nós, inclusive, participamos, indicamos profissionais para fazer o debate, e hoje hoje existe esse ambulatório, que funciona no Ouro Verde, que é muito importante para dar conta dos casos mais complexos de sequela do Covid, né? Em relação ao Centro de Reabilitação do Idoso, nós temos muitas movimentações, por conta da equipe estar naquela época com muitos problemas com a gestão, com o esvaziamento da equipe, né? Conseguimos a reversão disso, foram chamadas profissionais, mudaram a pessoa que estava fazendo a gestão, abriu-se o diálogo com a equipe, e agora nós estamos numa luta para mudar a linha de ônibus do CRI, que hoje ela só tem um ônibus entre horários que não são de pico, e 2 ônibus no horário de pico, e hoje isso tem prejudicado demais o atendimento, seja aos usuários, seja, inclusive, a equipe que não consegue se deslocar para lá e perde horário de trabalho, inclusive. Mas os usuários estão tendo perda de agendamento de consulta, de atendimento, por causa da falta de linha de ônibus, ou de ônibus nas linhas, e de mais uma linha de ônibus que a gente precisaria, especialmente nos horários de pico, tá? Essa é uma questão gravíssima que a gente está vivendo em Campinas e está se aprofundando, e a perspectiva que a gente tem escutado é que vai piorar por uma deliberação da gestão, né? A prefeitura decidiu transferir
para entes privados a sua capacidade de gestão. E ela está fazendo isso na saúde de forma avassaladora, né? Então, como todo mundo sabe, no caso, na época do Ouro Verde, com toda aquela história da corrupção, prisões, etc., né? Eles mudaram o jeito de fazer a terceirização, porque deixou de ser feito por uma OS, mas passou a ser feito de uma forma cavalar com uma autarquia, por incrível que pareça, que deveria ser uma administração indireta, né, que é a Rede Mário Gatti, e por isso deveria ter feito desde quando foi criado o concurso público, criado cargos, etc., mas nunca fez isso, e ela tem servido justamente para ampliar e aprofundar a terceirização. Ela tem contratado empresas contratadoras de pessoal. No Ouro Verde, a gente tem cerca de 20 empresas, em toda a rede Mário Gatti são cerca de 30 empresas, fragmentando o processo de trabalho, precarizando o processo de trabalho. A contratação mais recente foi o processo de terceirização da UPA Campo Grande, onde se contratou profissionais com valor muito abaixo do mercado. Então, infelizmente, a perspectiva é de que esses profissionais, quando acharem outras oportunidades de trabalho, vão sair, e aí tem uma questão de desqualificação do trabalho, né? De não permanência dos trabalhadores. A gente sabe que saúde se faz com vínculo, se faz do vínculo dos profissionais com o trabalho deles e com os usuários, né? Então, isso é uma perspectiva muito ruim que a gente está vivendo. E no caso da Rede Mário Gatti, além dela ter essa característica, né, de ser implantada para terceirizar, ela vem com um carimbo, né, de duplo comando, que a gente fala, porque ela não está vinculada à secretaria, ela não está subordinada à secretaria, ela está subordinada ao prefeito, né? E isso contraria, inclusive, uma norma constitucional do SUS, que é a do Comando Único. Então, a gente questiona muito isso nas conferências nossas, todas elas, nós, inclusive, pedimos a revogação da lei que criou a Rede Mário Gatti, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto é que tem aumentado a atenção especializada terceirizada, né? Hoje a gente tem PUC, Beneficência, Santa Casa, Cândido Pereira, Padre Haroldo, entre outros, mas os vários serviços têm sido colocados outros serviços para terceirização. A notícia que a gente tem é que outros virão, né? Então, hoje nós contamos com 40% do orçamento da saúde com compra de serviço terceiro. Em relação à política de atenção hospitalar, urgência e emergência, a gente fez um estudo, a Comissão de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência fez um estudo, ainda antes da pandemia, até para não ter a influência da pandemia, que girou em torno de 2015 até 2019, onde a gente percebeu uma mudança no perfil de mortalidade dos hospitais de Campinas. E isso fez com que a gente indicasse isso para a secretaria, né, colocasse isso em debate, né, e trabalhasse com algumas diretrizes que nós pactuamos no Pleno. Tá, já fizemos a divulgação para os órgãos oficiais sobre esse estudo, inclusive para a Câmara, para o Ministério Público Estadual, para o TCU, para o TCE, né? E estamos produzindo, que são muitos dados, acho que 8 boletins que nós vamos ter que produzir para chegar no público em cima desses dados que a gente está fazendo. Fizemos o levantamento e agora estamos traduzindo em linguagem mais fácil de entendimento, né? E, junto com isso, a gente propôs e foi encaminhado que virasse esse indicador da mortalidade hospitalar, fosse incorporado ao relatório de gestão, e sugerimos 2 mudanças, que fosse feito, mas isso a gente ainda não conseguiu ver aprovado, que a saúde coletiva da Unicamp fizesse uma avaliação epidemiológica aprofundada dessas informações que a gente levantou, né? Porque nós fizemos isso tudo voluntariamente, né? O nosso trabalho é voluntário. Então, a gente quer um estudo profissionalizado, né, por parte da saúde coletiva da Unicamp, e o Devisa da Secretaria prometeu negociar isso com a Unicamp, mas a gente ainda não tem essa informação de que isso foi aprovado. E, por fim, nós indicamos que houvesse um pacto municipal, e isso ainda não foi encaminhado, que a gente saiba, de redução da mortalidade hospitalar.
Isso é um pleito que nós fazemos, que isso deve acontecer no município de Campinas, né? Ou seja, sempre ter um parâmetro básico para reduzir a mortalidade hospitalar. E isso ser monitorado permanentemente em todos os hospitais de Campinas. Então, isso é uma coisa que a gente pleiteou, mas ainda não viu ser viabilizado pela Secretaria. A gente propôs, inclusive, que isso fosse para o PPA, mas não, que saiba, não foi, que eu saiba, não foi. Aí, falando agora do fechamento dos serviços, que são preocupações centrais. Primeiro, a questão da botica da família, que, inclusive, o próprio prefeito assumiu e, em abril de 2021, disse que abriria, seria refeita a construção. A botica está fechada desde 2018. Então, o Conselho tem pressionado para que ela volte a funcionar, mas ela teria que ser, por conta de não ter local, ela teria que ter um projeto básico, e até tem o projeto. Ele foi desenhado, e foi até destinado local para ele acontecer, mas aqui, o que a gente sabe é que está parado, e corre a boca pique, mesmo com o prefeito falando, prometendo, na semana de fitoterapia, em abril do ano passado, que a botica seria retomada. Notícia que a gente tem é que não há interesse por parte da Secretaria em retomar a botica, que é um setor que houve um investimento por parte do Ministério da Saúde, houve um investimento por parte da Secretaria, investimento, inclusive, com capacitação de profissionais, e isso está sendo tudo jogado às traças, aqui a gente está ouvindo pela boca pequena, para que seja terceirizado para farmácias de manipulação quaisquer, né? Essa é a notícia que a gente tem com base no argumento da economicidade, tá? Que é o argumento todo que eles usam. Outro serviço que foi fechado é o serviço de aconselhamento e testagem do Ouro Verde e transferido do ambulatório de hepatites virais para os CRAs. O problema é que o CTA Ouro Verde ele servia justamente a população mais vulnerável, que é a região do Noroeste e da Sudoeste. E eles disseram que eles transfeririam essas responsabilidades que eram feitas pelo ambulatório de especialidades para as unidades básicas. O problema é que as unidades básicas estão extremamente sobrecarregadas, funcionam precariamente, como eu já falei, inclusive atendendo muito mais do que a população que deveria atender, e aí você põe mais atribuições para a atenção básica. O que acontece com essa população? Essa população não consegue se deslocar, não consegue ser atendido como deveria na atenção básica e não consegue mais se deslocar porque o CRA é no centro. Então, enfim, criou-se um problema, mas, assim, inclusive, a gente acionou o Ministério Público, mas não conseguimos reverter essa decisão da Secretaria. E, por fim, a gente soube, no final do ano, depois, inclusive, a informação veio piorada, porque, além do fechamento do ambulatório Sabiá, o Saber Interdisciplinar e Aprendizagem, que é um ambulatório que existe há muitos anos, há 3 décadas em Campinas, tratando das dificuldades de aprendizagem da criançada de Campinas, né? Nós soubemos que as fonoaudiólogas da Poli 2 também não vai ter mais atendimento na Poli 2. Isso a gente está, inclusive, em movimentação com todos os profissionais, fazendo abaixo-assinado, que deve sair ainda semana que vem. Já instamos a Secretaria para que ela respondesse minimamente com algum argumento técnico para esse fechamento, que é outra coisa que está sendo também virada para a atenção primária resolver, só que todos os profissionais, todo mundo que sabe, conhece o jeito de funcionar, seja do Sabiá, seja da Fono da Poli 2, é claro, os profissionais da Unicamp, por exemplo, todo mundo diz e atesta que não tem como todas as atribuições desses 2 serviços, tanto o Sabiá quanto da Fono da Poli 2, ser atendido na atenção primária. Tem que ficar a especialidade ser atendida onde ela precisa, porque ela atende casos mais complexos. Então, já está tendo desassistência da população que precisa de atendimento de fonoaudiologia e do Sabiá, que é os distúrbios de aprendizagem. Tá? Então, são situações aí que a Câmara de Campinas teria que tomar atitudes, mas a gente até chamou a bancada de esquerda para nos ajudar na manifestação em torno disso, mas a gente não consegue que a Câmara como um todo, infelizmente, se posicione em relação a isso.
E é muito grave porque tem desassistência acontecendo neste momento, tanto com as pessoas que eram atendidas na Noroeste e na Sudoeste, os portadores de IST/AIDS, quanto as crianças do Sabiá e da Poli 2. Da Botica da Família, a gente não consegue nem dimensionar, porque, na verdade, o que acontece é deixou de se produzir material e medicamentos que antes eram utilizados pelos nossos profissionais para qualificar o cuidado. E aí, hoje, nós temos só atendimento alopático ou com algum nível de prescrição, mas não com os nossos xaropes que eram produzidos, enfim, né? Então, isso é a perda que a gente está tendo em Campinas e a desqualificação do atendimento que está tendo em Campinas. Nós criamos a comissão de acompanhamento das construções e reformas, fizemos uma avaliação importante da questão das autoclaves e estamos tendo um acompanhamento muito importante, especialmente das obras que foram feitas pelo Saúde em Ação, que foram entregues e, na sequência, todas apresentaram problema. O Saúde em Ação é um projeto que construiu um punhado de centros de saúde em diferentes regiões da cidade e pelo governo do Estado, mas as obras todas bichadas, né? Com muito problema, tanto que a última que aconteceu foi a do Costa e Silva, que teve que, depois de 6 meses pronto, teve que ser fechada para reformar, e outros, todos, São Quirino com problema, São José com problema, todas elas, de alguma forma, com problemas, e aí a nossa comissão tem trabalhado muito nesse sentido, de acompanhar essas obras e acompanhar também a construção de centros de saúde, como o Centro de Saúde São Vicente. A comunicação com as pessoas surdas é um problema, até hoje, insolúvel na nossa cidade. As pessoas que têm problemas de surdez hoje, elas não conseguem ser atendidas com tradutor e intérprete dentro dos serviços de saúde de Campinas. E elas são desassistidas. Fundamentalmente é isso. Elas são desassistidas. Elas têm ou atenção incompleta, ou cuidado não qualificado, ou simplesmente desassistência. Tem vários casos de parto que foram feitos com surdos, em que houve extrema violência, enfim, N circunstâncias que são inúmeras. E a situação nós fizemos uma demanda, pactuamos no Conselho, e a Secretaria tem muita lentidão em resolver esse problema. Tem que realizar cursos com os nossos profissionais, determinado é que a gente faça pelo menos com 2 por equipe, né? Uma formação que conte inclusive com pessoas capacitadas, inclusive pessoas surdas na capacitação, né? Que é necessário fazer a contratação de mais profissionais para centrais de livro, concursados, né? Eu vi que, inclusive, no último concurso parece 2 vagas, mas assim, hoje tem 3 pessoas lá, 2 vagas não vai refrescar nada para o nível de demanda que existe, porque a central de Libras teria que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque os serviços são só os de saúde, sem falar dos outros munícipes, só os de saúde funcionam assim. Então, como é que vai dar conta de atender e de dar o apoio para o usuário surdo que vai ser atendido se a central de Libras funciona no horário comercial só com 3 profissionais? Impossível, né? E o que a gente soube é que a única coisa que está tendo algum avanço é a contratação, que estava em licitação, se não me engano, a contratação do serviço de aplicativo online, que é um aplicativo que o surdo que tiver celular, aquele que tiver celular, né, na hora que estiver sendo atendido, pode acionar esse aplicativo e fazer a tradução na hora do profissional de saúde, por exemplo, que está atendendo ele na hora do atendimento lá, né? Então, essa é a única coisa que parece que está tendo algum avanço, mas não tenho previsão de implantação, só sei que estava em licitação, né? E em relação aos intérpretes de Libras do Pleno, nós tivemos o processo equacionado. Nesse ano, agora de 2022, nós vamos ter pelo menos está garantido, que todas as reuniões do nosso Pleno, no calendário que a gente tem previsto, né, vão contar com intérprete de Libras, o que para nós é muito importante, porque nós temos uma pessoa surda que é conselheira, e também porque nós queremos que a nossa reunião seja também acessível ao surdo, né?
A questão da falta de medicamentos, conforme a gente já comentou, é um problema bastante renitente da nossa rede. Existe uma lei, né, que fala que o medicamento proposto pelo profissional de saúde tem que ser acessível ao usuário, e é fornecida uma lista básica. Campinas, nós temos uma lista básica até bastante importante, bastante significativa, mas faltam muitos itens durante o ano, né? E aí, especialmente aqueles que são de uso contínuo, daí tem cuidado interrompido, tem danos a internações, por exemplo, como o cuidado está interrompido, tem internação que acontece sem precisar, se tivesse a medicação, não precisaria estar acontecendo. E as famílias vulneráveis, muitas vezes, tiram da boca para comprar medicamento, tiram da comida para poder comprar medicamento. Nós conseguimos uma negociação onde a gente tem acesso mensal das listas que estão, do que está sendo disponibilizado no almoxarifado, e a gente tem feito esse acompanhamento. Como eu disse, continua faltando ainda, essa é a última lista de faltas, que eu botei aqui do lado direito, o número de itens que estão faltando ainda. Muitos deles são de uso contínuo, né? Então, a gente tem monitorado, mas isso ainda prevalece. Em relação às comissões, nós trabalhamos muito. Primeiro, citar que o Conselho tem um trabalho muito precário, né? Porque só trabalhamos, não temos a assessoria nem de jurídica, nem contábil, nem de comunicação. Trabalhamos voluntariamente e contamos com uma funcionária em 36 horas e um guardinha. Por isso, e não só por isso, nós também desenvolvemos um trabalho de criar as comissões permanentes, que é um dispositivo que a gente tem legal, para qualificar a nossa atuação. Então, em 2021, várias delas funcionaram, está a lista aqui, foram criadas outras, né? Tivemos embates aí para indicação de representantes, mas agora estamos conseguindo que a secretaria assumiu, né, de estar mandando representantes dela na gestão de todas elas, e agora estamos, inclusive, nesse momento, constituindo a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Conselho. O plano plurianual, nós fizemos, então, normalmente são as conferências que definem o que tem que ter no plano plurianual. Como a nossa conferência foi feita em 2019 e nós não estávamos em condição de fazer conferência por causa da pandemia, nós fizemos plenárias virtuais, distritais, onde a gente priorizou, repriorizou, atualizou o que estava nas conferências do ponto de vista de prioridades, né? E aí, continuamos no plano anual, que agora, inclusive, estamos discutindo, fazendo avaliação, mantendo a cobrança e incorporando. Se no primeiro ano não vai, a gente vai entrar no segundo ano fazendo a cobrança e assim vai, todo ano cobrando o que a gente pactuou aí no PPA 2022-2025. A Conferência de Saúde Mental, que vai acontecer agora no dia 8, 9 e 10 de abril, né? Está em franco processo de organização, já estamos fechando a delegação, aliás, as delegações já foram fechadas, só falta agora alguns gestores serem indicados, e já vai ser na PUC 2, no campus 2 da PUC, lá na João Boy Dunlop, no Jardim Paulsurama, no auditório José Salim e nas salas do Bloco A, né? É uma conferência muito importante para Campinas, desde 2010 que a gente não faz conferência de saúde mental no município. Então, são 12 anos sem conferência. Por lei, deveria acontecer conferência a cada 4 anos, mas só agora que teve isso. Então, a gente está fazendo isso com muita... E a gente sabe que, nesse momento, inclusive, com tantos ataques que a saúde mental está sofrendo, esse momento é essencial para ter essa conferência, né? E, por fim, o último tópico da nossa abrangente, da nossa fala aí, é em relação à questão mesmo da nossa relação conflituosa com a secretaria, né? O secretário não vai nas reuniões, nem o anterior, nem esse. Tem uma demora, já existia, agora a gente tem tido mais respostas em tempo. O que nós temos a dizer da resposta que não está em tempo é essa resolução das especialidades e cirurgias que a gente está desde outubro com ela parada, sem resposta, e a gente reputa isso provavelmente porque eles não têm condição de cumprir o que nós tomamos como decisão. Mas isso não é justificativa, tem que publicar e a gente tem que, e eles têm que correr atrás para conseguir cumprir, né? Então, são coisas aí que a gente tem tido
sempre denunciado, mas mais recentemente a gente tem tido mais respostas das coisas que a gente... Isso melhorou, vamos dizer, da gestão passada para essa gestão, uma das questões que a gente tem que falar, né? Com a divisão em duplo comando, nós temos tido que dar mais, sambar mais, vamos dizer assim, para poder ter trazido mais dificuldade na hora da gente lidar, né? Por conta de ter que lidar com a autarquia, com a secretaria, né? E agora a gente está, inclusive, trabalhando com a ampliação do número de representantes de usuários nas comissões de convênios também, que é uma coisa que a gente vem tentando fazer e estamos gradativamente, ainda lentamente, conseguindo. Por fim, só para fechar, então, o que a gente quer conosco, nós, enquanto conselho, com o SUS e com a saúde, né? A gente quer oferecer uma tecnologia de saúde, tudo que está disponível para a população, com vínculo afetivo, com uma escuta qualificada e resolutiva, mas sempre colocando que esse vínculo é que comanda as máquinas, né? Não é as máquinas que comandam a relação profissional pessoa em cuidado, né? Então, a pessoa em cuidado tem que estar olhada como um todo, né, na integralidade e com muita humanização, né? A gente quer que esse SUS seja de todos, de todes e todas, não só para quem usa plano de saúde, né? Porque, na verdade, hoje a gente tem uma divisão em que o plano de saúde recebe um valor muito alto, perto do que o SUS recebe, né? Das verbas públicas, né? Então, a gente tem defendido que tenha para todo mundo vigilância de qualidade, os medicamentos mesmo caros, que o cuidado em saúde mental seja feito em liberdade, que as populações, como a negra, LGBTQIA+, todas as populações que são negligenciadas ou marginalizadas sejam tratadas com a atenção e o direito que é devido a elas, né? E que as práticas que a educação e saúde, que são práticas que não interessam ao mercado, também sejam ampliadas, né? Porque elas fomentam a vida saudável, né? A gente quer que o SUS também proteja a saúde dos profissionais, garanta seus direitos, né? Amplie os seus conhecimentos e capacidades, permitindo um cuidado cada vez mais qualidade e mais humano. Reduzir a repressão de demanda, que é uma das questões que para nós é muito grave que está acontecendo, seja na atenção primária, seja nos serviços secundários nos hospitais, e isso só é possível também se a gente aumentar a cobertura do SUS em Campinas, né, atingir os 80% e ampliar o número de profissionais para que a gente tenha uma capacidade maior de atendimento das equipes de saúde da família, com elas atendendo os seus 3.000 usuários e não 10.000 como média, como ela faz hoje, né? A gente sabe que as mudanças são lentas e difíceis, mas a gente vai com muito esforço, com luta, com disposição. A gente tem que reconhecer também que a gente tem avanços, e esses avanços eles precisam ser observados à luz da história, né? E não só neste momento específico. E que eles não vão cair do céu, nem são dádivas de bons governos, e eles são fruto das disputas que a gente faz na sociedade, no Sistema Único de Saúde e junto com a luta da classe trabalhadora mais geral do país, né? Acho que é isso, Frida. Obrigada, Nayara. Foi uma apresentação muito importante. Por mais que você falou que era um resumo, eu acredito que seja um resumo mesmo, mas tem muito detalhe, muito rico para nós. E eu já vou antecipar e pedir para você depois puder compartilhar com a nossa comissão esses slides, porque ali tem informações muito importantes, né, para a nossa comissão, principalmente na produção do nosso relatório final. Mas quero fazer alguns comentários. Primeiro, você falou sobre a questão do financiamento da saúde. No nosso mandato, a gente tem um conselho político em que a gente tem debatido a questão das finanças, né? A gente tem um GT que chama Finanças Públicas. E um dos primeiros pontos que a gente estava
olhando, estudando, avaliando, era que o quanto o município passou a assumir a questão orçamentária e o quanto diminuiu dos recursos que advindos, né, do governo do estado e do governo federal. Isso foi um ponto que a gente até analisou, porque nós estávamos na discussão do orçamento aqui público, e a gente detectou que 1/4 do orçamento estava sendo destinado para a saúde. E isso a gente não entende, porque a gente está falando de uma cidade que tem em torno de 7 bilhões, né, de recursos no seu orçamento. E como que ainda a gente estava recebendo muita reclamação, principalmente, né, da falta de serviços e, inclusive, algo que você falou aqui muito bem, que é a ausência de medicação, né, nas farmácias, do centro de saúde, enfim, das unidades de saúde, e a ausência de medicação básica, né, aquilo que deveria ter por regra ali, enfim. Então, a gente estava fazendo esse comparativo. E foi uma das questões que a gente ficou pensando, Nayara, e eu gostaria de compartilhar isso com você. O que a gente faz? A gente vai... nós vamos olhar para isso, olhar essa diminuição, né, dos repasses para o SUS do Estado e da União, e vamos, enfim, olhar para isso. O que pode ser feito? Devemos fazer algo? A gente sabe que muito disso está ali vinculado com a emenda constitucional 95, que reduziu, né, investimento em saúde, educação, mas, e aí a gente gostaria de ter um pouco esse parecer teu, né, o que o nosso mandato pode fazer nesse sentido. Sobre a questão das terceirizações, a gente tem debatido isso, né, eu gostaria até de falar uma palavra, mas não pode falar, aí vai ser falta de decoro, né? Não pode falar isso. Mas, enfim, né, essa coisa, essa peste que tem assolado o serviço público, que vários gestores acham que isso é a saída, e não é a saída, isso vai ser a destruição do serviço público, e vai ser a destruição de um serviço público de qualidade para a população. É a população que vai sofrer mais, né, com a terceirização. Nós já estamos vendo isso. Então, desde a primeira reunião dessa comissão, nós estamos debatendo sobre isso, que tem uma opção clara dessa gestão municipal em terceirizar. E, pelo jeito, agora, vai terceirizar, parece que tudo, né? Nós estamos aí vendo o que está acontecendo, inclusive nas áreas de patrimônio histórico-cultural, que está havendo toda uma movimentação da própria gestão, junto ao CONDEPAC, de querer alterar resoluções para poder facilitar, inclusive, né, a destinação de espaços públicos tombados para iniciativa privada. Mas isso, no outro momento, a gente vai falar sobre isso. E por que eu tô colocando isso para você? Hoje, nós tivemos reunião da sessão aqui ordinária da Câmara Municipal. E nos comunicados, como a gente tem falado muito sobre essa questão da terceirização na saúde, aqui nessa casa, a bancada de esquerda denunciou muito a terceirização que está acontecendo, né, que teve início na UPA do Campo Grande, e agora a gente recebe informações que agora vai ser a UPA de São José, vai ser terceirizada, em seguida vai ser a UPA Carlos Lourenço, que vai ser terceirizada, que já tem esse projeto desenhado dentro da gestão ali da Rede Mário Gatti. E aí teve um comentário de um vereador aqui, agradecendo o gestor da Rede Mário Gatti, né, que é o doutor Sérgio, falava o seguinte, agradecendo que os profissionais que saíram, os profissionais servidores, estatutários, funcionários públicos, concursados, com estabilidade, que saíram da UPA do Campo Grande, foram remanejados para a UPA do Padre Anchieta. E ele estava agradecendo, porque isso melhorou muito o atendimento lá, né, tanto do ponto de vista quantitativo, como da qualidade. Se você vê, né, a própria base do governo
né? Foi revelador aquilo para mim nessa declaração, ele dizendo que melhorou muito e agradecendo, ou seja, no Campo Grande, né, vai ficar lá uma empresa, uma OS, com trabalhadores que estão trabalhando ali de forma precarizada, com salário baixíssimo, como nós já comentamos aqui em outras reuniões aqui dessa comissão, né, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, né, numa situação de muita precariedade e com salário bem abaixo do mercado. Então, lá no Campo Grande, vai ser essas OS. E no Padre Anchieta foram remanejados esses trabalhadores. A minha pergunta que fica para você, Nayara, se você tem alguma informação se a terceirização para na Carlos Lourenço, ou, enfim, como é que está essa organização? Em alguma região vai se manter servidores públicos ou não? Eu estou tocando mais nesses assuntos também, porque como você falou muito e muito bem sobre a questão dos serviços e o recorte do funcionalismo, a gente ficou prejudicado, né, pela ausência tanto do NEI como da Edith, porque tiveram problemas para acessar aqui, enfim, tiveram urgências, não puderam acessar. Então, por isso que eu também estou tocando nesse assunto. Um outro assunto que eu falo com você é que a gente também tem recebido, enquanto mandato, muito questionamento ainda com relação à ausência de médicos nas unidades de saúde, né, nos centros de saúde. E tem uma preocupação, porque tem algumas unidades de saúde que tinha ainda o contrato, com os mais médicos. E aí eles não têm também essa informação se vai ser renovado ou não, enfim, né? Eu vou aproveitar, Nayara, e já vou também falar um pouco de alguns encaminhamentos, porque aí eu deixo só para você depois responder, finalizar e fazer suas considerações finais. Pergunto também se o Rubenildo, que está representando aqui o mandato do vereador Paulo Búfalo, quer fazer uso da palavra depois. Então, eu já vou meio que encaminhar, ao fazer, né, algumas propostas de encaminhamento, enquanto comissão de estudos, para você também avaliar aí na sua fala. Primeiro, é fazer um requerimento solicitando informações sobre o número de trabalhadores, se você acha que isso é viável, tá? Que estão acometidos aí pela síndrome de burnout, como você apontou aí na sua fala. Então, esse seria um requerimento. Segundo requerimento, é solicitar, junto à Secretaria Municipal de Saúde, perguntando exatamente sobre as resoluções do Conselho Municipal de Saúde, por que não foram publicadas e quando serão. Porque, sim, porque, pelo que você me disse, está havendo um descumprimento, né? E terceiro requerimento seria também nesse sentido, já que inclusive fez parte de um compromisso do prefeito municipal sobre a situação da botica da família, também fazer um requerimento nesse sentido, solicitando aí quando que serão estabelecidas, né, esse serviço, de que forma que a secretaria está pensando, enfim. Mas aí a gente também pode pensar, inclusive, nas questões como melhor elaborar. E o último ponto que eu gostaria também de conversar com você, e talvez até também se o Rubenildo quiser também comentar, sobre esses requerimentos, é sobre essa questão tanto do centro de aconselhamento e testagens, né, do desmonte, né, que teve lá do laboratório, e do ambulatório Sabiá. O que essa comissão ainda pode fazer no sentido tanto de provocar, enfim, né, de fazer algo para dar visibilidade a essa importante política pública, né? Porque, como você disse, o ambulatório saiu de um território que atendia uma população que tem e tinha demanda, né? E dificultou muito a vida do usuário, principalmente daqueles que necessitam utilizar esses ambulatórios.
enfim, então, são essas questões. Eu, antes de passar para a Nayara, vou passar rapidamente para o Rubenildo, que quer fazer uma fala, depois a Nayara pode fazer a resposta aí, os comentários, e também junto fazer as considerações finais, tá bom? Com Bom, você. eu gostaria. Tá. Boa tarde. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar, né, a vereadora Guida por essa reunião, né? E também parabenizar a Nayara, né, por aquilo que foi exposto. Eu acho que trouxe muito bem a realidade que o município enfrenta, né, nesse tema da saúde, e que o funcionalismo público também enfrenta, né? Porque nós sabemos que há casos, diversos casos, em que profissionais de postinho de saúde, de atendimento, sofrem agressões e sofrem, enfim, represálias da população por uma situação que, de forma alguma, é culpa deles, né? Mas por uma situação que é colocada devido justamente à prefeitura a não contratar a quantidade de funcionários suficiente, né, de não ter uma equipe completa, né, como foi falado, a equipe da saúde da família sobrecarregada, assim como todas as outras equipes de atendimento, né, faltas de médicos. E é triste ver que a solução dada, né, que é essa questão da terceirização, tende a agravar, né, diversas outras coisas, como a questão do mau atendimento e como a questão da capacitação de quem está atendendo também, né? Eu acho todas as informações, como a vereadora colocou, são muito importantes, né? Tudo aquilo que foi colocado aqui. Nós sabemos que o SUS, como foi falado, ela cuida de mais de 75% da população da cidade, né? E recebe recursos equiparáveis ao setor privado, né? Que cuida de 25%. Então, é uma situação que, obviamente, muito complicada de se manter, né? Então, eu gostaria só de agradecer, de fato, né? E dizer que nosso mandato, né, o vereador Paulo Búfalo, está sempre junto na luta com os trabalhadores da saúde, com a população, com o Conselho de Saúde, né, que é outra questão que nos preocupa muito, né, que é a forma como o município trata os conselhos, né, e institui porque é obrigação legal, mas depois não dá a atenção devida, não dá os segmentos devidos àquilo que é decidido e aquilo que é discutido nos conselhos, né? Então, é um fato também que nós nos preocupamos muito, né? E dizer que eu fiquei, assim, muito feliz em saber, né, desse aconselhamento do Conselho, de fazer essa avaliação epidemiológica da cidade, né, daquilo que leva ao óbito na cidade, que eu sou de uma área que quanto mais dados, melhor, né, que acho que a gente só enxerga o mundo através dos dados, e isso é fundamental para a melhoria também da saúde. Então, de minha parte, é isso. Gostaria somente de parabenizar aquilo que foi exposto, né? E dizer que eu concordo, eu acho que nós temos que, de fato, pressionar a prefeitura né, e buscar informações, explicações da prefeitura sobre essas questões, né, dos requerimentos. Então, é isso, Guilherme. Obrigado. Obrigada, Rubenildo. Nayara, posso passar, então, rapidamente para você? Você Pode sim, Guida. Vamos lá. Então, falando, então, primeiro em relação a que você estava comentando, né, desse material dos slides que a gente mandou, na verdade, a gente tem os slides que eu apresentei e tem um texto a partir do qual os slides foram produzidos. Então, eu vou mandar essas duas coisas para vocês, porque eu acho que pode ajudar, né? É o texto da prestação de contas da atuação da gente em 2021. E eu vou mandar também um texto que saiu essa semana, bem fresquinho, chama SUS Sangrando, que é um texto que é justamente de onde eu tirei essa informação dos 18 bilhões. É um texto do Oqué, Carlos Oqué, Bruno, não vou lembrar o nome de todo mundo, do Francisco Fúncia, não vou lembrar o nome de todos os autores.
São 4 autores que inclusive, alguns deles trabalham assessorando o Conselho Nacional de Saúde. Eles fazem parte da COFIN, que é a Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Nacional. Então, eles acompanham para e passo essa coisa da execução financeira da saúde no país. Então, eu vou mandar esse texto, e até, se vocês quiserem, posso fornecer o contato, especialmente do FUNCIA, que é daqui de São Paulo, e ele trabalha diretamente na comissão. Então, eu acho que para estreitar essas relações, né, para poder ter mais informações em relação ao Sistema Único de uma forma geral, porque o Ney é o nosso coordenador do Conselho Fiscal, que viria hoje aqui, né? Então, com ele, você teria as informações em relação a Campinas, mas o FUNCIA, você pode pegar essa questão da execução financeira, execução que acontece em nível nacional. Então, um pouco para ter esse base. Então, depois eu mando o contato do FUNCIA também, que eu acho que é alguém que pode contribuir aí com essa comissão de finanças, né, do mandato. Agora, falando aí em relação à questão do Estado e do governo federal, é uma coisa vamos dizer assim, é uma briga de cachorro grande, como se fala, né? Por quê? Porque, no caso do Estado, sabe o que eles falam? Que eles fazem os 12% que estão colocados na lei. Tem uma lei que fala que todo Estado tem que dar para os municípios 12% do orçamento, né, relacionado à saúde, como tem o Fundeb. E sabe como é que eles fazem, eles argumentam que eles fazem em relação a Campinas? Que a verba vem para o Hospital do Unicamp. Os 12% do Estado para Campinas vão para o Hospital do Unicamp, que não tem gestão municipal alguma. É tudo grana que vai para o governo estadual, para o governo estadual, do governo estadual para o governo estadual. Sacou? Então, hoje, é menos de 1%. O que às vezes faz dar 1%, 0%, 0,5%, é os medicamentos que eles fornecem, que vêm através da farmácia do Estado. Mas é só. O resto, vai tudo para a Unicamp, e eles argumentam que os 12% de verba estão todos direcionados para a Unicamp, que, como a Unicamp fica em Campinas, entendeu? Então, assim, é um cinismo atroz. E, na verdade, eles têm uma AME aqui, por exemplo, que não tem gestão municipal, o município não participa da AME. Na verdade, a AME aí é o jeito de não realizar o SUS pelo governo estadual. Ele dirige a verba deles para fazer a contratação direta por OS, e botam os equipamentos dentro dos municípios e falam que estão contribuindo com o município. Só que a gestão, por exemplo, o que é prestado de serviço na AME não está em consonância necessariamente com o que a Prefeitura de Campinas precisa de retaguarda das especialidades, entende? Porque a Prefeitura de Campinas não tem gestão sobre a AME. E isso o governo do Estado faz em todos os lugares. O que ele faz? Em vez dele transferir verba para o município, que é o que a Constituição manda, e que deveria ter a transferência municipal, por exemplo, ele tinha que cofinanciar todo o setor de urgência e emergência. Isso é uma coisa que tinha que fazer, ele não faz. Ele tinha que cofinanciar a atenção básica, ele não faz. E teria que fazer uma repactuação sobre a maneira de executar os serviços de especialidades que estão no território de Campinas, por exemplo. Teria que ser cogerido. Como o Hospital da Unicamp teria que ser cogerido pelo município. Ele está claro que a Unicamp não é só do município, a gente sabe disso. Mas tem leitos que precisam estar sendo acompanhados e que são do município. E o município não senta lá para saber o que está acontecendo, não tem nenhuma governabilidade, nada. Eu sugeriria, inclusive, que essa discussão você pudesse fazer, tem outros companheiros nossos que sabem disso com muito mais detalhe, que falam, inclusive, que fazem a discussão sobre regionalização. Seria a maneira como deveria funcionar e como não funciona no Estado de São Paulo a regionalização. O governo do Estado não promove a regionalização. Outros estados até têm regionalização e acontece mais regionalização. O governo do Estado nunca promoveu, nunca municipalizou e nunca fez regionalização. Porque é o PSDB não defende o SUS, ele defende a terceirização. Então, quem que eu sugeriria que você conversasse sobre isso, que tem muita informação, inclusive estuda isso,
a Carminha, tá? Ela sabe bastante sobre essa, Carminha Carpinteiro. Ela sabe bastante sobre isso, e o que ela não souber, ela vai te indicar outras pessoas que vão poder te orientar sobre essa questão de como é que acontece o Estado na nossa cidade, né? E como é que teria que ser a regionalização e como não acontece, né? Em relação ao governo, então, assim, essa é uma coisa grandona, né? Porque aí a política do governo estadual teria que ser feita de outra forma, né? Em relação ao SUS. E são décadas fazendo do mesmo jeito, né? Destruindo. No caso do governo federal, aí é uma luta que eu acho que é mesmo em nível de Congresso e em nível de novo governo, no governo federal, porque tem que, no caso, tem que ter algum tipo, imediatamente vai ter que colocar alguma coisa emergencial. Nesse texto do pessoal, eles explicam isso, texto que eu falei do OQE, do FUNS e tal, eles explicam o que teria que acontecer do ponto de vista emergencial, porque eles analisam ali, inclusive, a verba do pré-sal, que foi para as cucuia com o Bolsonaro, entendeu? Então, tem que ter um redirecionamento, por exemplo, da verba do pré-sal para a saúde, imediatamente, né? E fazer o plebiscito revogatório para a emenda do teto, né? Vai ter que votar no Congresso a emenda constitucional, imagino que eu como um plebiscito revogatório, até onde eu entendo, né? Então, tem que ter um plebiscito revogatório e a revogação da emenda constitucional 95, e, ao mesmo tempo, para poder capturar o que está lá parado, tem coisa parada, inclusive, tem coisa sem executar, do pré-sal, que é da saúde. Então, tem coisas desse tipo que precisaria estar sendo feita, e aí num novo governo, né? Porque com o governo Bolsonaro não vai fazer isso. E, na verdade, o texto, inclusive, é para contar tudo que o Bolsonaro está ferrando com a saúde, especificamente, né? Então, aí também é outra briga que é em nível de bancadas do campo progressista de esquerda, né? E o que fazer nesse texto, inclusive, está bem claro, mas certamente tem que revogar a emenda 95, e tem uma outra emenda que já está em andamento, que seria uma emenda que reestabelece os padrões fiscais para a saúde, porque isso também foi tudo colocado teria que refazer os padrões fiscais para a saúde, né? Então, são várias coisas que são colocadas aí em nível estadual e nacional, e no caso de Campinas, nós temos que batalhar para não baixar. Na verdade, a partir do governo Jonas, do segundo governo Jonas, houve uma decisão de baixar a participação da saúde no orçamento, porque ela chegou a ser 31%. E houve uma deliberação através do comitê gestor, e hoje ela está em 24%. Essa prestação de contas que vai ter hoje no Conselho, ela, como é que fala isso? Ela sedimenta esse rebaixamento que foi sendo feito paulatino e que baixou de 31% agora já não me lembro se foi 2012 ou 2013, e agora nós estamos com 24% do orçamento com saúde. E, assim, na verdade, em Campinas, a gente pode dizer que tem, então, uma redução, tem os problemas em nível nacional e estadual, tudo superposto, né? Mas também tem uma inoperância gestora da Secretaria de Saúde com a política de terceirização acoplada, né? Por exemplo, de não dar protagonismo para a atenção primária, entendeu? Na verdade, assim, de sobrecarregar a atenção primária falando que está dando protagonismo, mas não está dando protagonismo. Tanto é que na pandemia, por exemplo, a atenção primária não fez o que precisava fazer, né? Então, agora estão colocando profissionais de NASF, né, das outras categorias, mas tirando o atendimento de pediatra e gineco. Quer dizer, é um jeito de reorganizar desorganizando, como falava o nosso amigo Chico Sainz, que eles fazem aqui em Campinas, entendeu? Então, enfim, é um problemão aí. Então, tem problema de financiamento e tem problema, né, de deliberação em relação ao financiamento, redução e tudo, como também problema de gestão grave, junto com a terceirização. Em relação à questão da UPA, a notícia que a gente tem é essa mesmo, Guida. Nós fizemos uma reunião semana passada, não, dia 14, semana passada, com o doutor Sérgio Bisonho, e ele não falou tudo, mas falou
que a decisão deles é direcionar o que vai ser estatutário e o que vai ser terceirizado. Eles estão mapeando isso. Eles fizeram um plano de cargos, carreiras e salários que eles mandaram para o executivo, que eu acredito é ali que está a explicação sobre isso. Então, se eu for fazer um requerimento, o primeiro que eu fazia é esse. A proposta de plano de cargos, carreiras e salários da Rede Marigatti, que está no gabinete do Dário Saad. Esse é o primeiro requerimento que eu faria. E aí, você, como vereador, eles não podem negar. Nós, do Conselho, quando a gente pediu, eles falaram, peçam ao prefeito. Porque nós pedimos para a Rede Marigatti. Aí eles falaram, não, vocês têm que pedir para o prefeito. Eu falei, tá. O prefeito não nos recebe, tem um ofício nosso, por exemplo, tem um ofício nosso, do ano passado, que a gente fez pedindo uma audiência sobre a Botica da Família com o prefeito, simplesmente está desconsiderado, parado. Eu posso te mandar esse ofício. É um ofício que historia tudo da Botica da Família, todos os problemas, tudo o que significa não ter a Botica da Família. E nós pedimos isso, inclusive, não só nós como ponta de lança, de um pedido de ONGs da Unicamp, dos Seres de Luz, que é uma ONG que trabalha com fitoterapia na cidade. E esse ofício foi solenemente ignorado pelo prefeito. Eu te mando ele também, porque eu acho que seria bacana que você visse, né? É um questionamento, porque está parado lá, eu tenho o número do SEI, está parado lá e não foi... Eu até vou anotar, porque esse eu não tinha falado, né? Deixa eu anotar aqui. Mais motivo. Então, mas a notícia que eu tenho é isso, eles estão fazendo esse direcionamento claro. Nós, do Movimento Popular de Saúde, Conselho, Frente pela Vida, em Defesa do SUS Campinas Região, estamos organizando um ato que vai acontecer dia 7 de abril, lá na UPA São José. Você está, inclusive, chamada para uma reunião organizativa que nós vamos fazer agora nesse próximo sábado, depois eu te passo direitinho. Mas nós estamos chamando um ato no dia 7 de abril, que a gente conclama todo mundo que tem interesse em defender a UPA como uma UPA do povo e não das empresas de saúde, né? Nós estamos chamando esse dia 7 de abril, não é à toa que é o dia 7 de abril, o dia 7 de abril é o dia de luta mundial, internacional, a favor da saúde no mundo, né? Então, nós estamos fazendo esse ato lá na UPA São José, com toda essa significação que tem para nós do município, né? Então, é isso. Em relação à questão dos médicos, eu não tenho informações mais recentes, tá? Eu, inclusive, quis ficar até o final de uma reunião que teve essa semana, no Conselho Distrital da Noroeste, que é um lugar que eu sei que está havendo muitas reclamações de falta de médicos, inclusive esses mesmos que eram do Mais Médicos Federal, e que foram dispensados, e eu não sei se está sendo direcionado do Mais Médico Campineiro para essas unidades, porque são unidades com dificuldade de fixação de médicos, são unidades muito longe do centro da cidade, que não adianta, até assim, você oferece a vaga, isso a gente já conversou, inclusive com o próprio distrito, oferece a vaga de médico, e o médico, ele até assume, fica um mês, fica menos dias e vai embora. Então, teria que ter uma política de fixação através do Mais Médicos Campineiro. Então, precisaria, talvez, fazer um requerimento solicitando a informação sobre quantas e quais vagas estão disponibilizadas para as regiões vulneráveis de Campinas em relação ao Mais Médicos Campineiro, entendeu? Então, pegar, por exemplo, a região noroeste, a região sudoeste, a região sul, extremo sul, e trabalhar para saber quais são as vagas do Mais Médico Campineiro que está sendo direcionados para ela, e também as vagas de concurso, as duas coisas, para vocês terem uma noção, e depois até, que a gente até não solicitou novamente recentemente, mas isso é uma necessidade a gente saber, né? Porque essa substituição, como vai ser feita? O médico no Lisa vai ficar sem médico, o médico no Itajaí, o médico, enfim, Santa Rosa, né? Então, precisa, de fato, saber isso. As vagas de concurso, que já estão lotadas lá, as vagas que faltam repor, e as vagas de Mais Médico Campineiro, como é que está sendo trabalhado para essas regiões mais vulneráveis. E eu citaria essas três para você pedir.
Em relação ao Sabiá e à Fono, nós... mentira, você perguntou em relação não só ao Sabiá, mas também ao CTA, né? A sugestão que eu daria é que houvesse um chamamento para que a Comissão de Saúde da Câmara chamasse os gestores, representantes de trabalhadores, né, vereadores, e pode ser o conselho também, para fazer um debate sobre a questão do CTA, Ouro Verde, e ambulatório de hepatites virais. Da mesma forma, a questão do Sabiá e Fonos e Poli 2. Eu sugeriria que a Comissão de Saúde fizesse isso, porque isso tem que ser institucional. São dois... Porque, assim, o que acontece? Do ponto de vista do fechamento, isso é irregular, inclusive, é ilegal. Eles não poderiam ter tomado a decisão de fechar sem que o Conselho soubesse, sem que o Conselho fosse consultado. Isso está na lei do Conselho. E eles fecharam. O do ambulatório do CTI Ouro Verde, CTA Ouro Verde, e ambulatório de hepatites virais, fecharam em maio do ano passado. Nós fizemos muitas movimentações, mas não conseguimos reverter. O ambulatório do Sabiá e das polis, a fono das polis, nós estamos, neste momento, efervescente com essa demanda, inclusive com muita clareza de que não tem argumento técnico, o argumento é só gerencial. Entendeu? Porque nas respostas que a gente teve até agora, veio só resposta gerencial por parte da secretaria. Estamos aguardando finalização, mas quem trabalha nesses dois setores sabe o tanto que isso está provocando de desassistência para as crianças de Campinas. Então, acredito que a Comissão de Saúde deveria ser chamada e chamar trabalhador. No caso do ambulatório, no caso das poli, fono das polis, da Poli 2 e Sabiá, a própria Unicamp está fazendo uma movimentação, professores da Unicamp que são da fonoaudiologia, para reverter essa decisão. Então, eles, inclusive, podem ser chamados também, eu acho, para esse debate, além dos profissionais e, obviamente, dos gestores e agentes do conselho também. Tá? Então, acho que são dois debates que têm que ser chamados. Que mais? Em relação ao síndrome de burnout, eu acho que o foco seria a questão da saúde mental dos trabalhadores. É mais do que o burnout. É mais abrangente, querendo dizer, que o burnout é pesadíssimo, né? Mas estou dizendo do ponto de vista do que precisa compreender. A secretaria tem um serviço que chama Cuidando do Cuidador. Eu não sei o quanto esse serviço tem esse levantamento lá, mas eu acho que teria que pedir para a secretaria um levantamento sobre os afastamentos por saúde mental e quais são as estratégias que a secretaria está adotando para fazer esse enfrentamento. Ela vai dizer, nós não fazemos o afastamento, é a Secretaria de Recursos Humanos que faz isso. Mas a Secretaria de Recursos Humanos, aí você pode pedir para a Secretaria de Recursos Humanos também, e pedir o que eles estão fazendo de enfrentamento, que é nenhum. Nenhum. Então, assim, a questão da saúde mental dos trabalhadores do SUS Campinas, da saúde de Campinas, seja da Rede Mário Gatti, aliás, acho que tem que fazer esse requerimento para a Rede Mário Gatti também, seja da Rede Mário Gatti, seja da Secretaria, é uma nulidade, não existe. Então, tem que pedir o levantamento de quantos e como são afastamentos, né? Quais, do ponto de vista epidemiológico, né? Quais são as características desse afastamento, que tipo de saúde mental, é psicose, enfim, ter um pouco essa visão, né? E que enfrentamento a Secretaria e a Rede Mário Gatti está fazendo em relação aos seus trabalhadores. Né? Eu acho que é esse o levantamento que seria bem importante de ser feito. Em relação às resoluções, não seria as resoluções, é uma. Nós, inclusive, tivemos já a publicação da resolução 5, da 3, da 2 e da 1, mas a 4 não. A 4 é a história das especialidades que eles não querem abrir para fazer o que precisa fazer. Eu posso te mandar o protocolo, posso te mandar o pedido, para você saber qual que é a resolução e para você fazer o pleito de por que eles não publicam.
desde 14 de outubro de 2021, que está lá parado. Bom, da Botica você acabei falando já, né? Eu acho que é esse ofício e a gente manda, e eu acho que você tem bastante elemento aí para fazer o requerimento da Botica. Nayara, a gente já está com o horário já estourando. Falei demais. Não, você respondeu todas as questões que a gente fez. Foi ótimo. Você deu um vasto material aqui para a comissão poder trabalhar. E aí, queria só que você fizesse suas considerações finais rapidinho para a gente poder finalizar, então, a nossa reunião de hoje. Legal. Olha, eu quero agradecer demais a oportunidade de estar junto com vocês nessa comissão que é essencial para o Serviço Público de Campinas, né? Para os trabalhadores e para o serviço público. Eu fui trabalhadora do SUS Campinas aqui em Campinas, 25 anos, né? E tenho uma visão de que o trabalhador ele só existe porque ele funciona como servidor do público, né? Porque ele precisa, ele tem que lutar pelos seus direitos em consonância com a população, né? Ele vive, ele existe, a sua cajuína é o público, né? É o usuário do serviço, é quem está ali que precisa do meu cuidado. Então, eu acredito muito que uma comissão como essa ela é importantíssima em momentos tão bicudos, né? Em tempos tão bicudos como esse que a gente está vivendo, onde tudo está sendo destruído. Nós precisamos ter esses espaços de resistência para a gente formular proposta, para a gente produzir conhecimento e vai ser muito caro, porque não está fácil. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Gente que agradece, Nayara, muito bom. Hoje a reunião assim, foi muito produtiva, a gente juntou bastante elementos, bastante informações, a gente agradece mais uma vez a tua participação aqui, agradeço ao Conselho Municipal de Saúde também por ter dedicado aí os conselheiros parte da sua vida na luta pela saúde pública, de qualidade, e que a população possa ter um serviço público também fortalecido e que possa aí vir atender às suas necessidades. Obrigada, Nayara, obrigada, Robinildo, que ficou aqui também, representando, né, o mandato do vereador Paulo Búfalo. Agradecer aos servidores dessa casa, o pessoal principalmente aqui da TV Câmara, que tornou possível a transmissão dessa reunião e os demais servidores aqui. Obrigada. Sexta-feira eu estou de volta, o tema vai ser Educação e Funcionalismo Público. O Lucas já está olhando para minha cara aqui bravo, porque sexta-feira a gente não tinha outro horário, outro dia, mas a gente está de volta aqui na sexta para debater também educação, assim como a gente debateu saúde também. Obrigada mais uma vez e uma boa tarde, um bom resto de quarta-feira. Tchau, pessoal. Encerramos agora às 15h53 desta quarta-feira a sexta reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público aqui no município de Campinas, que foi presidida pela vereadora Guida Calisto, que já deu a data da próxima reunião. E quem perdeu essa discussão e quer acompanhar tudo que foi discutido aqui, tudo que foi debatido, pode acompanhar no canal do YouTube da TV Câmara Campinas, no Facebook da Câmara Municipal de Campinas. E não saiam daí que daqui a pouco teremos mais uma transmissão ao vivo, mais uma reunião. Estamos de volta em alguns minutos. TV Câmara Campinas. Altitude.